Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Hoje é dia 25 de setembro, eu sou Bruno Mazzoni, num calorão digno aqui de verão, né? Pulamos a primavera, parabéns para você, tricolor paulista, tá? Que foi campeão da Copa do Brasil, campeã da Copa do Brasil. Vamos lá pessoal, o vídeo de hoje é uma atualização da Vale. Foi sugestão feita nos comentários, então pausa esse vídeo agora, deixe um comentário aqui para mim analisar uma empresa que você deseja. Já estou fazendo a listinha dessa semana, tem small caps, mas pode ter blue chips também, tá? Pode ter alguma blue chip para que eu analise. Certo, pessoal? Então as pautas do vídeo serão, vocês estão vendo aí o sólido desempenho operacional da Vale? Sim, tem um pitaco ali de fundamentos, principalmente Salobo, né? Vamos lá colocar um pouquinho sobre o Salobo, que fala sobre cobre, transição energética, temos ali uma forte produção, um crescimento muito forte da produção de cobre, né? Mas o vídeo, pessoal, vai tocar muito mais no fluxo de notícias para o setor específico, que teve uma mini bombinha, de ontem para hoje, de domingo para segunda, envolvendo a Evergrande, tá? Bom, as pautas do vídeo, pessoal, antes de passar por elas, só quero convidar a todos, quem gosta do setor e quem está posicionado, por exemplo, na CSN Mineração, na Semin, tem vídeo, postei aqui sabadão, tá? Sabadão ainda tá um dia aqui, mas na verdade são 2 dias atrás. Então sabadão teve vídeo da Semin. Eu vou deixar na descrição o link e também nos cards para vocês. As pautas serão, pessoal, um pouquinho do copo meio cheio, depois do copo meio vazio, que veio ontem, 8 horas atrás, aí o Grupo Estadão, créditos para o Estadão, créditos para a Infomoney, onde eu pego essa republicação aqui, que a Evergrande ficou impossibilitada de emitir novos títulos, então não conseguiu se financiar, ou pelo menos não conseguiu se financiar por hora. Tá? Isso traz menos investimentos por ela feito, menos consumo de minério. Obviamente impacta o preço do minério, que sai lá do 123,65, preço-alvo meu inclusive, e hoje está negociando a 115. Então o minério, pessoal, da noite para o dia, ou de uma semana para outra, perde aí quase que $10 para vocês verem o tamanho da volatilidade que tem esse carinha aqui, essa commodity. Pessoal, essas serão as pautas do vídeo. Ao passar do minério, eu vou falar sobre Vale ADR, negociada nos Estados Unidos, vou falar sobre BHP, vou falar sobre Rio Tinto, tá? Poderia falar sobre Antofagasta, pegar todas as companhias aqui, elas estão, de certa maneira, caranguejando, pessoal, na expectativa aí de uma China crescendo mais e que a sazonalidade ajuda, quanto mais próximo do final do ano, mais a gente tem a expectativa de uma pegada maior, principalmente na parte de construção civil, mas principalmente também na parte de investimento em infraestrutura chinesa, crescimento de manufatura. Então a gente tende a ter aqui o copo meio cheio para esse final de ano, mas eu vou comentar aqui como que estão se movimentando ações parelhas ali, pares internacionais da Vale. Depois a gente vai para o comentário macro envolvendo dividendos, uma próxima data corte que ainda existe, a especulação aí de um bom dividendo agora para esse terceiro tri, a depender, se eu estiver correto, por exemplo, de um melhor resultado. Tá? Por que melhor resultado, pessoal? Porque a Vale, assim como boa parte das empresas que exportam aqui no Brasil, principalmente commodities, conseguiram ver na parte de óleo e gás o petróleo subir, na parte de metálicas o cobre e o minério de ferro subirem, do segundo para o terceiro tri. Então, o terceiro trimestre, pessoal, eu venho falando com vocês, deve ter o Ibovespa pujante em relação ao segundo tri. O terceiro trimestre de 23 não deve ser mais forte do que o terceiro tri de 2021, por exemplo, mas com dólar a 5,80 e minério a 200. Tá? Mas deve ser mais forte do que o trimestre anterior, do que o segundo TRI de 2022, esse terceiro TRI de 2023, reportado agora no fim de outubro. Por que digo isso? Pela valorização, tanto do preço do minério, quanto também do dólar, ganhou um pouquinho de força aí dos 4,70 aos 4,90, que está fechando em média esse mês aqui. Então a gente tende a ter, pessoal, os múltiplos de valuation, tanto do Ibovespa como, por exemplo, da Vale, caso os preços se mantenham laterais até o resultado, a gente tende a ter um aumento do desconto no valuation. Para os caçadores de valuation, para quem opera, investe ali para aqueles fundos quants, né? Essas empresas o Ibovespa tende a ficar mais barato se eu acertar. Se de fato bancos e commodities, empresas de commodities, performarem melhor no terceiro tri do que no segundo, tá? E aí terminamos com Vale 3 clássica, né? Nada mudou muito, né? Mas eu vou recapitular para quem é novo no canal, quais são os meus pontos, qual é a trajetória dos preços, quando se emocionar, quando não se emocionar, vamos assim dizer, na Vale, por que não? Certo, pessoal? Sem mais delongas, então essas serão as pautas do vídeo de hoje. Disclaimer na telinha, eu convido a todos a se inscreverem, ativarem as notificações. Eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico. E se você tiver paciência e um tempinho aí, pessoal, considere convidar alguém
para se inscrever no canal, porque nós somos hoje 185 mil. Quem sabe até o final do ano não batemos aí os tais 200 mil inscritos, tá certo? O Brunão aqui tá tagarelando e não tá aparecendo pelo simples fato de que estamos em obras onde eu gravo. Pessoal, primeiro conteúdo então é só convidar vocês a assistirem o vídeo da Semin, vou deixar na descrição e nos cards para vocês. Copo meio cheio da Vale, já indo aqui direto pro conteúdo, diz que no primeiro semestre de 2023, pessoal, dados aqui diretamente do Instituto de Estatísticas Econômicas da China, o primeiro semestre chinês foi, em 2023, o semestre com maior investimento em ferrovia, pessoal. Então, por isso está o trenzinho ali. Ferrovia demanda um tipo de minério, demanda um tipo de aço depois ali para se fazer manutenção. Então, cada vez mais ficar expert em Gerdau produz um tipo de aço, Usiminas plano, a CSN um outro aço. E para quais indústrias essas empresas hoje no Brasil exportam, tá? Para quais indústrias essas empresas aqui no Brasil atendem? Agora sim eu acho que vai ser legal, tá? Porque eu já não estou mais super comprador para o minério de ferro como eu estaria se eu fosse um investidor de 2002 a 2010, por exemplo. Agora eu vejo que é muito mais peculiar, idiosincrático, específico, o investimento em um tipo de infraestrutura urbana, em um tipo de indústria, em um tipo de produto. A gente vai olhar para esses investimentos então pontuais que utilizam o minério e que utilizam um aço específico. Tá? Então não é mais um botão ali, minério de ferro, e todas as empresas serão iguais. Eu acho que não. Acho que empresas que têm determinadas portas abertas ali para um país X ou Y vão se beneficiar mais, outras menos, e empresas que beneficiam o aço, de certa maneira, que beneficiam o minério de ferro para determinadas indústrias também vão se dar muito bem. Então vai ser um dever de casa que eu vou fazer com vocês aqui. Lógico que Vale e Semin são mineradoras, né? Elas não beneficiam, não são siderúrgicas, né? Não beneficiam o minério de ferro, mas para as siderúrgicas eu tenho um dever de casa aqui para trazer para vocês que, poxa, a Usiminas é um tipo de aço, a Gerdau é X, Y, Z aço e a CSN também, porque a gente vê uma demanda muito segmentada e específica em determinados momentos do ano, tá? Por isso que eu acho que nem todas são iguais do quarteto ou do quinteto com a Semin agora de ferro. Certo, pessoal? Mas aqui é o copo meio cheio que apareceu ali no comecinho de setembro, dizendo que o investimento financeiro feito na China no primeiro semestre foi o maior investimento financeiro em ferrovias, tá? Mas não necessariamente os investimentos foram robustos para as indústrias de construção civil, maquinário, por exemplo, e também de carro, tá? Então, isso foi muito específico para a indústria naval, para barcos, navios, para turbinas eólicas, tá? E para ferrovias. Então, foi específico, demanda para determinada indústria. Tá certo? Determinada infraestrutura, vamos assim dizer. E não foi um negócio totalmente... tudo conectou ali. Não. Foi segmentado em algumas indústrias específicas. Então, isso eu acho legal, pessoal. Demanda um trabalho um pouquinho maior de você e de nós aqui que investimos no setor de minério, no setor de commodities metálicas, por exemplo, porque eu acho que ele vai ficar cada vez mais segmentado e específico. E aí algumas siderúrgicas, algumas mineradoras vão se dar melhor ou pior, a depender aí do momento de determinada indústria ou país investir em determinada indústria. Hoje, pessoal, ou de ontem para hoje, tivemos uma notícia ruim, né, envolvendo a Evergrande, uma das grandes incorporadoras chinesas, onde ela não emitiu novos títulos para se financiar. Esse financiamento cria uma expectativa de mais lançamentos, de mais investimento em moradia, né, em construção e etc. E esse financiamento não veio por hora. Tá? A ação desabou somente, pessoal, 22%. Somente isso. Tá? Então isso impacta o minério de ferro. Lógico que colocar na Evergrande o principal motivo pelo qual o minério de ferro desabou 3, 4% da noite para o dia, talvez a Evergrande não seja tão grande como foi em determinado momento. Tá? Então não tem só esse desdobramento impactando o minério de ferro. Tem também os juros americanos. Tem também a possibilidade aí da China não bater os seus 5% ao ano. Setembro, pessoal, é o mês de chacoalhar a árvore. Tá? Para que o Natal seja mais barato para os grandes. Então, acho que estão chacoalhando a árvore, sim. Outubro pode começar com um certo chacoalho, porém, contudo, entretanto, outubro, novembro e dezembro não são meses onde o minério de ferro é vendedor. A sazonalidade do minério de ferro começa a aquecer para compra justamente no fim de setembro, outubro, novembro, e se alonga até março. Março é quando começa a esfriar.
Tá, e aí as vendas acontecem. Se vocês olharem para o gráfico do minério de ferro, que é justamente esse gráfico aí, e segmentarem esses candles são mensais. Se você pegar mês a mês, candle por candle, você vai perceber que pós 2020, nós tivemos aí uma grande sazonalidade de março, abril, maio para queda, chega de altas, e setembro e outubro chega de quedas, começo de alta. Tá, e eu acho que isso tende a se repetir neste ano aqui de 2023. A gente vai ficar martelando ali entre 123 e 115, tá? Suporte para o ano, pessoal, já foi tocado aqui em 95,70, mas eu ainda tenho, e de maneira rápida, em um mês, como esse mês aqui, por exemplo, né, foi de super queda, em um mês o minério pode vir para 85,50, pessoal, por exemplo, ou para 88,15, são alvos ali que eu tenho para o minério. Isso é a melhor oportunidade, por exemplo, você pescar uma Vale, você pescar uma Semin, porque dali não passa. Por que eu acho que não passa, pessoal? Porque 2022 China estava fechada, tá? Então eu não tenho nenhuma expectativa que a gente rompa 2022, tá? Por isso que quanto mais próximo da mínima de 2022 os preços chegarem, maior é a oportunidade. Assim como você que está com o copo meio cheio para a China e acha que é só um momento, uma semana ali de entreveiro nos preços. Pois bem, pessoal, qual é o alvo para uma China aberta? Tá? O meu é 123,65. Tocou lá e está gerando credibilidade. Ao longo do ano, eu estou correto. Porém, se outubro romper, novembro romper, dezembro romper, errei. Né? Errei no último trimestre do mês e está tudo bem. Eu vou falar para vocês, pessoal, faz sentido. A China está aberta. Então, para onde vamos? 145,45, 154. Para o miolo ali, ou quase topo, de 2022, onde tinha essa expectativa de reabertura, flexibilização, e não veio, frustrou e fez com que o minério caísse. Então eu tenho esses dois polos de preço, pessoal, como muito importantes. Nós estamos no meio do caminho, então não há por que se emocionar. Ainda vejo que a Vale, ao pegar essa subidinha aqui, como é mensal, né? Julho, agosto, então aqui é junho, julho, agosto, setembro, maio, junho, julho, agosto e setembro, tá? Então o terceiro tri, na média, está em alta. O minério teve alta. Então o resultado da Vale tende a ser melhor do que o segundo tri e o câmbio também melhorou um pouquinho, tá? Então mesmo com a volatilidade X do minério de ferro entre hoje e semana passada, do 123 caiu para o 115, ainda vejo como mais positivo, impactando o resultado do terceiro trimestre da Vale. Beleza? Olhando para a Vale na ADR, pessoal, caranguejo, tá? E aí eu comparo a Vale ADR aqui com a BHP, caranguejo. Depois eu vou para Rio, caranguejo. Então, Rio Tinto. Então vejam que não é idiosincrático a Vale não tá pegando no breu, tá certo? Como a gente diz aqui em Jundiaí. Tá? Não tá sem garra, tá sem brio. Não, é meio que os pares globais também estão laterais e é um baita trade de dividendo. Tá? Embora os dividendos no próximo slide estejam ciclando para baixo, pessoal, não vejo como uma problemática esse ciclo de baixa, até olhando para a Vale de 2000 a 2010, por exemplo, com um tipo de cabeça, com um tipo de macroeconomia, com China crescendo 10%, essas empresas todas ficaram viciadas nesse supercrescimento chinês e tomaram bastante alavancagem de 2010 a 2016. Esse momento agora, apesar do boom do minério de ferro em 2016 até 2021, em nenhum momento a economia global teve um grande país crescendo 10%, e o retrovisor agora é sempre um aprendizado. Então, Vale está bem conservadora, sem grandes investimentos. As outras companhias do setor desinvestiram em hidrelétricas, desinvestiram em alguns business que não eram o core. Tá? Então, essas empresas, não só a Vale, mas todas as empresas do setor, eu vejo, estão muito mais conscientes de um ciclo macroeconômico que sempre tem fim. Tá? Então eu vejo com bons olhos o trade de dividendos. Acho que os dividendos vão ser menores do que 2022 e 2021, sem dúvida nenhuma, faz parte. Tá? Mas devem achar um piso logo. Pessoal, devem achar um piso entre 2024 a 2025 e depois voltar a subir também. E quem sabe a gente tem mais um bom ciclo, tá? Com o mundo se reindustrializando, né? A nova industrialização. Outros países, quiçá a China, recebendo investimentos para grandes indústrias ou indústrias estratégicas. Isso está diretamente conectado com a exportação de minério. Certo? Esse ano, R$ 3,71, pessoal, 5,6% é o dividend yield dela, vindo de 2021, que foi 22%. Tá? Nós temos mais uma data corte. Ano passado ela pagou
em dezembrão, tá? Ela fez corte, né? Perdão, em dezembro. Então a gente tende a ter uma data corte ainda esse ano, pessoal. Esse número aqui, ano passado, foi de 24 centavos. Tá? A Vale deve chegar próximo aí dos R$4 esse ano, tá? Deve chegar próximo aos R$4. Então você na Vale, você na Cosan, você na Bradespar tem ali um certo interesse. Inclusive, vou até separar aqui o vídeo o gráfico da BRAP, porque eu sei que muita gente me pede Bradespar e eu não gosto, né? E acabo não colocando para vocês aqui o estudo da Bradespar. Por quê, pessoal? Ele é uma réplica do gráfico da Vale, tá? Não temos ali nenhuma grande diferença, certo? Entre um e outro. Pois bem, eu vou entregar para vocês aqui o que eu acho da Bradespar em números. Assim também facilita bastante a vida de vocês. Deixa eu colocar aqui alguns estudos rápidos para vocês da Bradespar. E aí eu falo um pouquinho sobre a oscilação, sobre os investimentos, também olhando para a holding. Beleza? Da holding, pessoal, eu só queria, antes de comentar de gráfico Futebol Clube, dizer, de olho no Salobo. Então você aí, transição energética, talvez pontualmente a Vale entre em mercados que vão além do minério de ferro somente, tá? Então pode ser interessante. Produção de cobre, produção de níquel, mas principalmente produção de cobre aí, tem uma super alta programada aí do terceiro tri deste ano, como já vai provavelmente acontecer até o quarto, tá? Tem um ramp-up muito importante da produção de Salobo 3, melhora o desempenho aí, beleza? Pessoal, então só uma atenção a esse tipo de resultado. Quando eu falo de Vale Futebol Clube, pessoal, vamos lá. O que eu tenho aqui para Vale? Nada mudou, né? Mas para o alocador de médio prazo e longo prazo, esses são os pontos mais importantes para mim. Em 2023, tudo acima da parte amarela perde o desconto, certo? Tudo abaixo da parte amarela ganha desconto. Basicamente isso. Então, do segundo semestre ou do segundo tri para cá, como a gente começou a ter uma certa, vamos dizer assim, uma frustração com o crescimento, com a reabertura chinesa, passou-se a ter essa configuração no meu gráfico. Tá? Por quê? Porque a Vale já fez a sua simetria, já fez o seu fluxo de queda, tá? Já estacionou nesse fluxo de queda. Agora, eu não tenho para a Vale, por exemplo, para quem gosta da minha análise, ela fazendo isso aqui, ó. 2 fluxos de queda, o amarelo aqui. Quanto caiu quanto, eu sempre falo disso. Portanto, eu coloco aqui guardiões da compra, que vão impedir mais um amarelinho de surgir. Tá? Que é o 58,91, 57,15, 55,39. Tá? O desconto, pessoal, começa a partir do 63,18, 62,81, 62,44. Tá? E o prêmio, quando começa a ficar cara, né? 69,50, 72,62, 74,18, terminando em 75,74. Então eu erro para Vale nesse ano aqui, se ela porventura passar dos 75,74. Ali eu acho que ela não passa no curtíssimo prazo, 2023, pelo ciclo de negócio da companhia, tá? Mas eu considero, já falei isso para vocês, que o terceiro trimestre vai ser melhor do que o segundo, e a depender, e a sazonalidade esquenta para o minério de ferro, talvez o quarto trimestre seja melhor do que o terceiro, porque a gente pode ter o minério de ferro indo para $150, como eu mostrei para vocês no gráfico, e como o Roberto Campos já contratou queda na Selic, o dólar pode se valorizar ainda mais perante o real. E aí ela vai ter os termos de troca no segundo semestre muito melhor do que o primeiro semestre. Então faz sentido, no gráfico, no curto prazo, deixar para trás o primeiro semestre e olhar para uma valorização, não muito grande, mas ainda assim uma valorização para o segundo semestre. Ponto final. Para o longo prazo, como o mundo está muito incerto, eu, pessoal, particularmente, a partir de 69,50 compraria menos Vale. Ponto. Independente de minério ou dólar. Tá? Pela uma percepção minha. Por quê? Porque eu comecei a investir na Vale em 2010. Tá? Então eu mais ou menos vivi assim, um pesadelo para a Vale. E eu sei que essas ações do setor cíclico, né, de commodities, pessoal, passam anos lateralizando. E a narrativa sempre é de expansão, aquela coisa toda. Mas de repente a gente tem uma Grécia quebrando. A gente tem uma China frustrando. A gente tem os Estados Unidos crescendo 1%. E faz isso aqui, ó. CRAO. Tá? Dá essa quebradeira, uma quebradeira nos preços, não na companhia. Beleza? E a Vale privatizada, tudo bonitinho. E mesmo assim caiu, foi pro déficit, não aguentou. Então, assim, eu entendo que nós estamos aqui acumulando,
narrativas diversas, pessoal, mas é uma faca de dois gumes aqui. Por ser uma faca de dois gumes, podendo voltar aqui a 2014, né, a queda aqui não foi por causa de China, por causa de Brasil, impeachment, nada disso, foi commodities, pessoal. E dólar subiu, commodities caiu, tá? Então, se você acha que o dólar vai para as alturas, vai sugar 5% do Fed por muito tempo, vai sugar a liquidez e as commodities vão cair, pessoal, você tem que estar por dentro, que pode ser um derrame, tá? Por isso que a partir dos 69 e pouco, comprar menos. Para quê? Para que se ela cair esses 40%, 30%, você tem caixa para comprar na oportunidade da década, né, dos últimos 20, 15 anos. Tá? Então eu sempre deixo esse cenário para vocês como realista, porque Brunão começou a investir em 2010, então, digamos assim, sentiu na pele. Né? E esse crash da Vale, pessoal, eu falaria da Vale lá na casa dos 42,52, 45,24, tá? 43,81, que seria tranquilo, pessoal, seria uma oportunidade, tá? Então eu trago isso para vocês, assim como o copo cheio. Quem tá com o copo cheio aí, pessoal, super ciclo, de acordo com mínima do lockdown chinês 2022. Vamos falar de 101,48. Vamos falar de 97,19. E vamos falar também, não é um super ciclo, mas é um ciclinho legal, já acima do meu preço-alvo, 83,53, 84,23, acima do meu cenário base. Né? O cenário base está aqui, ó. Tá? E aí as maiores intensidades de compra estão no verde, as menores do amarelo para cima, com certeza no vermelho. Beleza? O justo está no amarelo, ou seja, estamos no justo. Certo, pessoal? Bradespar, comentei para vocês, onde está o desconto da Bradespar, né? O desconto da Bradespar, deixa eu trazer aqui para vocês, está no 19,34, 18,78, ponto final. Se você for um pouquinho mais agressivo, olhar ali para os R$20,40, tá? R$20,40 me parece bem interessante. Tá? R$20,96, R$20,40, R$19,83. Tá? Ali com o fundo de julho de 2022, né? PEC eleitoral. Então aqui também é uma região interessante. Tá? Não seria ali uma região ruim. O crash da Bradespar, pessoal, tá lá nos 14,56, 14,19. Tá? E o alvo tem para mim como máxima do alvo ali algo em torno de 26,49, 25,27, tá? E o preço acaba ficando salgado a partir dos 24,5. Então eu tô com o copo meio lateral, tá? A possibilidade, ela existe de beliscar ali os 20,40, os 19,83 e em um mês, pessoal, 2 meses, sabe? Coisa rápida, fazer isso aqui, ó. Desce e bum! Toma essa pancada nos 25 e 27 e deve permanecer em 2024 lateral. A gente não tem um grande ciclo econômico para começar, pessoal. O que a gente tem no melhor dos mundos é a manutenção. Manutenção do quê? China crescendo 5% ao ano, Estados Unidos arrefecendo ali para os seus 3, para os seus 2, tá? E a gente toca o mundo ali muito parecido com o que estávamos por volta de 2013, né? 2012 ali aproximadamente. Um mundo com crescimento estável e quem sabe com inflação também estável, tá? Então eu só quis colocar para vocês aqui a Bradespar também para atender quem me pediu e dizer, pessoal, se cair para os 44,52, a única razão pela qual eu falo a partir dos R$69,50 comprar menos é por causa dessa possibilidade, tá? Mas quem não tem, não cogita essa possibilidade, maravilha, não tem certo ou errado, tem apostas. Mercado financeiro, infelizmente, lida com o futuro e futuro o ser humano é péssimo. Péssimo. A gente é ótimo em analisar o passado, tá? E aprender ali com o presente para construir um futuro melhor, vamos dizer assim. Eu compartilhei o meu passado, mas não necessariamente ele pode rimar, se repetir, tá? Então eu sempre coloco para vocês aqui alguns cenários e a análise técnica é craque nisso, né? De dar pelo menos 3, tá? E eu entreguei para vocês o meu cenário base, que são as bolinhas vermelha, amarela e verde, e os cenários de super ciclo de alta, vocês estão vendo os resultados em verde lá em cima, e também o de baixo, que é o 44,52. Certo, pessoal? 24 minutos de vídeo. Meu Deus do céu, mais um vídeo muito longo. Quem ficou comigo até o final, deixe um like. Tchau, tchau.